Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. A mocinha conta para a amiga que Jerônimo a ligou. Renata revela para Adriana que o vingativo está a caminho da capital. A baixinha crê que a amiga não irá ao encontro do ex-marido. Adriana deduz que Jerônimo quer reatar com Renata. A mocinha analisa a possibilidade. Adriana supõe que Renata vai aceitar Jerônimo. A mocinha inventa que seguirá firme em sua postura. Adriana insinua que Renata não sabe o que quer. A mocinha ressalta que precisa escutar o coração. Gonçalo vai à mansão. Ele se considera um idiota por ter sido enganado por Josefina. Roberta reage surpresa com a visita de Gonçalo. Ele tenta ser amável com a filha. Roberta relembra que Gonçalo a renegou. O ricaço crê que Josefina colocou a filha a perder, relembrando que ela era apenas uma criança quando tudo começou. Ele recorda a infância de Roberta. Gonçalo emociona a invejosa. Ele admite para Roberta que ainda gosta dela. Ela tenta segurar as suas lágrimas. Gonçalo comunica para Roberta que precisa localizar Josefina. Ela percebe que algo grave está acontecendo. Roberta inventa para Gonçalo que Josefina não a ligou. Ela comenta com o pai que se sente abandonada por todos. Gonçalo decide abrir o jogo. Ele revela para Roberta que Josefina está fugindo. A invejosa finge surpresa e defende a inocência da mãe. Gonçalo conta para Roberta que Josefina tentou eliminar Constanza. Ela finge não acreditar. Gonçalo conta para Roberta que tudo incrimina Josefina. Ela deseja alertar a mãe. Roberta abraça Gonçalo. Regina vai ao laboratório. Ela solicita 2 testes de DNA e avisa a atendente que precisa descobrir quem é a sua filha. Regina fica na sala de espera. Ela segue ignorando todas as ligações. Roberta conta para Josefina que descobriram a verdade sobre Constanza. A víbora sente medo. Roberta ressalta que a mãe precisa fugir. Josefina exige que a filha não a entregue. A invejosa admite que não quer a prisão da mãe. Josefina descobre que a polícia já sabe do caso e fica à beira da loucura. Renata tenta ficar calma. Adriana a aconselha. A baixinha insinua para Renata que Jerônimo fará de tudo para reconquistá-la. A mocinha atende a ligação de Beth. Renata fala para Adriana que Dorival quer vê-la. Elas celebram o avanço da empresa. Renata comenta com Adriana que não quer enganar Augusto. A baixinha sugere que a amiga priorize a si mesma. Augusto reitera para Ezequiel que Jerônimo estragou o vinho. O vilão ordena que o funcionário entre em ação. Renata consegue falar com Augusto. O vilão a informa que está em um péssimo momento. Augusto fala para Renata que segue com problemas. Ele desliga na cara da namorada. Ela não se importa. Carlos e Jerônimo ressaltam que Renata precisa ser preparada. O galego crê que Augusto já envenenou a alma da mocinha. Jerônimo fala para Carlos que Renata precisa descobrir a verdade sobre Josefina. O vingativo sofre por não poder reconquistar a ex-mulher. Carlos fala para Jerônimo que já sabe tudo sobre Álvaro. O vingativo exige que o amigo não espalhe a história. Jerônimo se dirige ao aeroporto. Julieta e Matias chegam ao apartamento. Ele comenta que a decoradora teve bom gosto. Julieta propõe um brinde a Matias. Ela comenta que Adriana detestou a partida dele. Julieta percebe que a baixinha sentiu ciúme dela. Matias discorda e brinda com a amiga. Adriana liga para César. Ele conta para ela que está mal. César fala para Adriana que não pode conversar. A baixinha lamenta por não conseguir contar a sua decisão. Adriana reitera que não é hora de procurar Matias. Ela encontra uma viatura. Os oficiais iniciam a busca por Josefina. Adriana entra em casa. Ela questiona Honório. Ele conta para a filha que Constanza sofreu uma tentativa de assassinato. Renata chega no bar. Ela encontra Jerônimo. Ele a informa que pediu vinho. Renata fica com um riso solto. Ela fala para Jerônimo que está bem. Eles flertam. Renata e Jerônimo relembram os encontros. Eles admitem que sempre tiveram química. Renata comenta com Jerônimo que o destino estava a favor deles. Ela confessa que o amou muito. Jerônimo também expõe os seus sentimentos para Renata. Eles relembram o primeiro encontro. Renata confessa que Jerônimo mora em seu pensamento. Ela relembra o primeiro beijo.
Renata recorda todos os momentos felizes. Jerônimo a chama de bonita. O vingativo faz Renata recordar os maus momentos. A mocinha ressalta que Josefina e Roberta destruíram a relação dela com Jerônimo. O vingativo admite que a ex-mulher precisa descobrir algo. Renata sente medo. Jerônimo faz suspense. Ele admite que Renata terá uma nova dor. A mocinha exige que o ex-marido fale tudo de uma vez. Jerônimo revela para Renata que Josefina escreveu a carta que Rafael recebeu. Ele a comunica que a víbora atirou no sonhador. Jerônimo deseja que Renata não sofra. Ela reage atônita. Renata defende a inocência de Josefina. Jerônimo supõe que a víbora quis tirar Rafael do caminho. Renata segue em negação. Jerônimo a informa que tem provas contra Josefina. Renata chora. Jerônimo a consola. Renata confessa que não consegue entender Josefina. Jerônimo reitera que precisava alertar a mocinha. Ela não o culpa por nada. Renata ressalta que a causadora do seu sofrimento é Josefina. Jerônimo informa a mocinha que denunciou a víbora. Ele comenta com Renata que Carlos também sabe da verdade. A mocinha desconhece a mãe. Regina chega em casa e se assusta ao ver Gonçalo. Ele ressalta que precisa protegê-la. Gonçalo comunica a Regina que já descobriu a verdade sobre Josefina. A viúva pede para o noivo não falar nada. Regina teme que Josefina mate a sequestrada. Eles admitem que a víbora é capaz de tudo. Gonçalo sugere que Regina confie em Deus. Ela conta para ele que ainda não descobriu quem é a filha. Regina comunica para Gonçalo que está perto da verdade. Ela o proíbe de agir. Regina teme que Gonçalo atrapalhe a investigação. Renata ressalta que Josefina não ligou para os sentimentos de Roberta. Ela reitera que a víbora tira qualquer um do caminho. Jerônimo comenta com Renata que Josefina queria casar Roberta com um ricaço. A mocinha deduz que a víbora brincou com a invejosa e Rafael, sendo a autora das duas cartas. Renata relembra que Josefina quis culpá-la pela situação. Jerônimo comenta com a ex-mulher que o amor deles atrapalhou os planos da víbora. Renata admite que Josefina é perversa. Jerônimo crê que a víbora ficou de mal com a vida desde que foi abandonada pelo pai das filhas. Renata informa ao vingativo que cresceu rodeada de ódio. A mocinha anuncia que Roberta precisa descobrir a verdade. Renata olha para Jerônimo e fica desconcertada. Ela crê que é ruim como Josefina. Jerônimo a desmente. Renata reitera que desconhece a própria origem, pois o seu gene também é do mal. Roberta visita Honório. Ela inventa para ele que se preocupa com Constanza. Honório insinua que Roberta não parece surpresa com a culpabilidade de Josefina. Ele a acusa de ser cúmplice da víbora. Roberta informa a Honório que é incapaz de cometer crimes, reiterando que também fugiria caso fosse culpada. Ela pede um voto de confiança para o tio. Roberta assegura para o empresário que desconhece o paradeiro da mãe. Ela comenta que Josefina inventou que iria a um spa, mas admite que a víbora não está no local. Ela inventa para Honório que só quer ajudá-lo a descobrir a verdade. Regina confessa para Gonçalo que deu dinheiro para Josefina. Ela anuncia que Jerônimo a emprestou um montante. Gonçalo sugere que Regina não ceda às chantagens de Josefina. Ele informa a viúva que vai proteger Renata e Roberta, assim como sempre fez. Regina teme que seja rejeitada pela filha. Ela conta para Gonçalo que já solicitou 2 exames de DNA. Regina exige que o noivo respeite a sua decisão de ainda não contar nada para as garotas. Renata renega Josefina. Ela relembra que a víbora sempre se envergonhou dela. Renata agradece a Jerônimo por tê-la alertado. Ela o chama de solidário. Renata sugere que Jerônimo conte tudo para Gonçalo e os demais. Ele aprova a ideia. Eles marcam um novo encontro. Jerônimo insiste para acompanhar Renata. Ela reluta, mas permite. Renata pede um abraço para Jerônimo. Ele a abraça. Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Gonçalo comenta que Regina não pode confiar em Josefina. A viúva conta para o ricaço que roubou a escova de Roberta. Gonçalo relembra que Josefina sempre maltratou Renata. Regina conta para o noivo que a sua filha tinha uma doença cardíaca.
A viúva segue cada vez mais segura que a sequestrada é Roberta. Gonçalo decide parar de criticar a noiva. Regina admite que o ricaço cuidou bem das garotas. Ela ressalta que Gonçalo é um excelente pai. O ricaço comenta com a noiva que a vida já preparava uma surpresa para elas. Gonçalo informa a Regina que seguirá sendo o pai das garotas. Honório pede para Matias visitá-lo. O bonitão fala para Julieta que precisa sair. Matias oferece uma carona para a moça. Ezequiel entrega o broto do sarmento para Augusto. Ele tem uma lembrança. No passado, Carlos entrega o sarmento estragado para Ezequiel. O corno teme que Augusto o descubra. Carlos despreocupa Ezequiel. Na atualidade, o corno inventa para o patrão que não foi visto. O vilão cai na armação do funcionário. Augusto crê que vai acabar com Jerônimo. Manuela procura Severino. Ela fala para ele que está preocupada com Carina e Lázaro. Manuela nota que Severino esconde algo. Ela fala para ele que Lázaro e Carina merecem ser felizes. A costureira conta para Alzira que seguirá cuidando dela. Carina pede para passar a noite na residência. Alzira permite. Carina informa a amiga que não quer ver Lázaro. Ela se sente preterida pelo namorado e deseja que ele a procure para ser sincero. Alzira relata que Carina precisa ser franca com o capataz. Severino sugere que Manuela procure Jerônimo. Ela o informa que o vingativo está na capital. Manuela encurrala Severino. Ele comenta que não é fofoqueiro. Manuela fala para Severino que a felicidade de duas pessoas está em jogo. Ele resolve abrir o bico. Severino fala para Manuela que Lázaro está agindo por amor. Ele a proíbe de espalhar a fofoca. Carlos procura Lázaro. O galego relembra ao amigo que todos pensam que Álvaro morreu. Lázaro crê que Carina merece descobrir a verdade. Carlos sugere que o amigo siga calado. Lázaro ressalta que a vida sempre é difícil para ele. O capataz se cansa de tanto sofrimento. Ele chama a vida de injusta. Jerônimo e Renata chegam juntos na casa de Constanza. Gonçalo celebra a chegada da filha. Renata estranha a reunião familiar. Ela comenta que também tem uma notícia. Roberta deduz que os pombinhos reataram. Jerônimo e Renata ficam calados. A mocinha decide esperar a notícia de Gonçalo. Jerônimo aborda Constanza. Ela não consegue falar direito. Roberta manda uma mensagem para Josefina. Inês e Isidro visitam Regina. A sócia do Centro da Esperança crê que a amiga a odeia. Regina pede perdão para Inês. Isidro comemora a reconciliação. Regina admite para Inês que foi ingrata. Ela ressalta que a sócia é uma grande amiga. Matias entra em cena. Ele se acomoda. Gonçalo anuncia para todos que Josefina tentou matar Constanza. Muitos reagem surpresos. Os empresários anunciam que Josefina é uma foragida. Jerônimo volta a consolar Renata. Roberta envia outra mensagem para a mãe. Josefina descobre que todos os algozes estão reunidos. Ela pensa em como fugir. Josefina ressalta que ainda não pode ir embora. Ela reitera que precisa colocar Roberta na casa de Regina. Augusto bebe. Ele escuta o áudio de Roberta. Augusto descobre que Renata e Jerônimo estão juntos. Ele tenta ligar para ela. Renata não atende Augusto. Ela se prepara para a revelação. Renata revela que Josefina escreveu a carta assinada pela Bonita. Roberta começa a passar mal. Jerônimo comenta que Josefina entregou a carta nas mãos de Rafael. Gonçalo descobre que a víbora viajou para procurar o sonhador. Jerônimo anuncia que Josefina esteve no interior e pediu um mapa para chegar na Bonita. Todos comprovam que a víbora matou Rafael. Roberta se treme. Ela tem um ataque. Roberta cai dura no chão. Todos a socorrem. Augusto deixa um recado na caixa postal de Renata. Roberta não reage. Gonçalo percebe que a filha infartou. Renata pega o remédio. Honório crê que o infarto é uma farsa. Jerônimo ressalta que eles não podem correr riscos. Constanza sente pena de Roberta. Augusto não consegue falar com a invejosa. Todos fazem de tudo para Roberta acordar. Matilde e Carlos percebem que Manuela havia saído. A cozinheira conta para os apaixonados que estava com Severino. Matilde comunica para Manuela que Carina vai dormir na casa de Alzira. A empregada deseja conversar com o irmão. Carlos sugere que Matilde deixe Lázaro em paz. Ela reitera que precisa descobrir o que está acontecendo com o irmão. Carlos chama Matilde de fofoqueira. Ela se ofende. Lázaro pensa em Carina. Ele recorda os momentos de amor que viveu com a costureira.
Karina também pensa em Lázaro. Ela toca na aliança. Eles continuam inconsoláveis. Karina relembra o passado. Ela recorda que Lázaro adorava beijá-la. Eles pensam na canção que embala o romance deles. Karina recorda que já pediu um tempo para Lázaro. Ela relembra que ele sempre está disposto a esperá-la. Karina e Lázaro seguem chorando.